Olá, meu nome é Antônio Carlos Alves de Aro e hoje estaremos falando sobre o tema Deus e a Ciência. E dentro desse tema, hoje estaremos falando sobre evolução versus involução, onde nós estaremos falando sobre a teoria da evolução e depois sobre a involução. Dentro desse contexto, a teoria de evolução nos diz que o nosso universo começou por acaso através de um universo imperfeito e ele foi evoluindo até chegarmos nos dias de hoje, onde temos um universo, vamos dizer assim, perfeito. A tese que estaremos defendendo hoje à noite será exatamente o oposto, onde estaremos falando sobre o princípio onde o universo foi criado de uma maneira perfeita e com o tempo ele foi evoluindo até chegar no universo imperfeito como nós temos nos dias de hoje. Existem 3 perguntas cruciais que a humanidade tenta responder e basicamente isso que movimenta toda a ciência no sentido de encontrar resposta a essas perguntas. A primeira delas é a seguinte: de onde viemos? A segunda, o que estamos fazendo aqui? E a terceira, para onde vamos? Então, baseado nessas 3 perguntas, é que toda a ciência se motiva para encontrar resposta a essas perguntas cruciais para a humanidade. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Então, aqui está a foto de um cientista tentando, então, analisar, junto com os conhecimentos científicos que são disponíveis nos dias de hoje, qual seria, então, o futuro para a humanidade. Então, a ciência tenta desvendar de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e algumas das vezes para onde nós vamos, baseado no conhecimento prévio da nossa característica. A teoria de evolução, em suma, essa teoria assume que todos os seres vivos evoluíram de um mesmo organismo vivo inicial e que esse ancestral comum seria possivelmente uma ameba, ou seja, um protozoário composto de apenas uma célula. E também que essa ameba surgiu no universo por acaso, após uma combinação precisa de proteínas, aminoácidos, enzimas e assim por diante. Para chegarmos na evolução orgânica, precisamos falar ainda sobre evolução química, pois precisamos chegar dos elementos inorgânicos que existiam no universo então, até chegarmos no primeiro ser vivo, que seria aquele organismo unicelular, no caso então a ameba. Sem a evolução química, não teria evolução orgânica. E nos dias de Darwin, a célula era pouco conhecida. Eles pensavam que a vida poderia ser criada facilmente no laboratório. E também as proteínas, elas são as mais diversas e abundantes de todas as moléculas biológicas. Em cada célula existem pelo menos 2.000 tipos diferentes de proteínas. E a maioria das proteínas são compostas de mais de 200 aminoácidos. Ou seja, são entidades, organismos muito complexos que existem em quantidades e disposições que muitas vezes dão uma ordem de combinação muito grande. E também as enzimas são essenciais para a vida, e a vida não é possível sem enzimas. Um dos experimentos que valida, vamos dizer assim, a teoria de evolução, no sentido de tentar recompor o que existia nos primórdios, ou seja, a atmosfera que existia naquela época, esse experimento ele tenta simular então essa atmosfera, uma vez que ele aquece a água, tentando representar o vapor de água, que é misturado com metano, hidrogênio e amônia, e essa mistura gasosa então sofre uma descarga elétrica e ela é condensada, purificada, e muitos dos elementos orgânicos que são responsáveis pela vida hoje em dia, eles são descobertos. Sem dúvida, muitas substâncias orgânicas como a ureia, ácido acético, glicina, alanina e muitos aminoácidos foram formados nesse experimento. Mas mesmo se todas as substâncias fossem produzidas na sua primordial, como elas poderiam ter sido purificadas o suficiente para a síntese orgânica? E outra pergunta é sempre a seguinte: o que existiu primeiro? RNA ou o DNA? Sendo que os ácidos nucleicos, RNA e DNA, precisam de proteínas para a sua formação e proteínas precisam de ácidos nucleicos. O que veio antes? O que veio antes, o RNA ou o DNA?
E também um pequeno pedaço de RNA é necessário para iniciar o processo de divisão celular, e enzimas são usadas para abrir a hélice dupla do DNA. Ainda dentro da teoria de evolução, toda ela também sendo baseada em mutações, e as mutações podem e causam variedade dentro de espécies, mas nunca entre uma espécie e outra. Cada espécie tem seu número, forma e disposição de cromossomos que são diferentes de todo outro gênero. Os homens têm 46 cromossomos, o trigo tem 42, lírios 24 e assim por diante. Sendo que uma espécie é definida como tipos de organismo que são capazes de cruzar e produzir descendentes férteis. Existe uma série de questões que ainda não foram respondidas pela teoria de evolução. Por exemplo, se a ameba consiste de uma única célula, é assexuada e se reproduz por divisão celular, ou seja, mitose, como pode gerar seres inteligentes, sexuados e com tanta variedade? De onde veio o DNA do qual permitiu esse organismo a se reproduzir? Também, de onde veio a comida que a primeira ameba comeu? E se o homem veio do macaco, aonde estão os nossos ancestrais entre o homem e o macaco? De acordo com a teoria de evolução, nós evoluímos então da linha dos primatas, dos macacos, e nossos parentes mais próximos seria o equivalente ao gorila ou chimpanzé. E um slide interessante que eu achei quando eu estava visitando o zoológico de Franklin, em Boston, é a semelhança entre o homem e o gorila, onde esse slide mostra então um homem de braços estendidos e também um gorila de braços estendidos, e logo abaixo um baby gorila e um bebezinho humano, mostrando então as similaridades entre um e o outro. Sem dúvida, existem muitas similaridades, mas também muitas diferenças. E até hoje se procura o elo perdido, ou seja, a linha onde teve uma separação entre os primatas e os humanoides, e existe uma série de debates até hoje e não existe uma concordância em relação à maneira de como tudo isso aconteceu. Dentro ainda da teoria de evolução, se todos os organismos vivos descenderam de um ancestral comum, ou seja, a ameba, que é unicelular, seria impossível ter-se classificações de espécies diferentes. Deveria existir sim uma mudança gradual e contínua entre os organismos vivos existentes. E se todos esses organismos viveram nas mesmas condições ambientais, como é possível explicar as infinitas variedades de plantas e animais no mundo de hoje? O que deveríamos ver é uma mudança contínua e não o que nós temos hoje em dia, uma mudança gradual, cachorro, gato, elefante, girafa, homens e assim por diante. Nós não vemos uma coisa que lembra a transição de uma para outra. Alguns evolucionistas têm postulado macromutações para explicar a diversidade e complexidade das espécies existentes. Isso resultaria, por exemplo, em um olho aparecendo em um organismo em uma única mutação. Isso, contudo, nunca foi observado experimentalmente. A teoria de evolução parte de que todos os organismos começaram e descenderam de um descendente comum, e isso foi crescendo, foi ramificando, e existe como se fosse uma árvore onde tem o tronco e vários ramos, e esses ramos estariam representados várias espécies existentes no dia de hoje. Mas uma coisa que ficaria difícil explicar seria a interdependência entre as espécies. Se um galho de um lado depende de um outro para sobreviver, qual que vê a existência em primeiro lugar? Então a interdependência entre as espécies não é explicada pela teoria de evolução. Assim, da mesma forma, tanto macho e fêmea eles devem aparecer em uma única geração para que essa geração permaneça. Ou seja, gato, gata, cachorro, cachorra, elefante e assim por diante, macho e fêmea de todas as espécies têm que se aparecer numa mesma geração, sendo que macho e fêmea têm características muito distintas uma da outra. E o que se procura até hoje para comprovar a teoria evolutiva seria as formas em transição, ou seja, as formas que lembrariam que uma espécie foi transformada em outra. O que nós temos são variedades dentro de espécie. Temos cachorrinhos pequenos, cachorro grande, enorme, tem o chihuahua pequenininho, assim como tem Doberman, pastor alemão, e cachorros extremamente grandes e também muito delicados. Temos variedades dentro da mesma espécie. Ainda dentro das questões não respondidas pela teoria da evolução, como um pássaro pode evoluir-se do peixe, sendo que o peixe precisa ser mais pesado para submergir na água
e seus ossos muito densos, contrário à aerodinâmica das aves e à sua pequena densidade óssea. E essa teoria de mutação randômica também não se encaixa com milhares e milhares de casos de interdependência mutual entre inseto e planta, inseto e animal, planta e peixe, pássaro e animal e assim por diante. Uma outra coisa é que a teoria da evolução contraria a segunda lei da termodinâmica, que nos fala sobre a entropia. A segunda lei da termodinâmica contraria a teoria da evolução, pois ordem não resulta de mudanças ou mutações randômicas, mas sim o caos resulta de mudanças aleatórias. Em outras palavras, quando você tem um sistema ordenado, ele tende naturalmente à desordem e ao caos. E não ao contrário, quando você tem uma grande explosão, um Big Bang, uma coisa totalmente desordenada e um sistema completamente ordenado como nós temos no mundo de hoje. A origem da vida, de acordo com o cientista Francis Crick, que ganhou o Prêmio Nobel de Biologia, graças à descoberta do DNA em 1953, ele fala a seguinte expressão em relação à origem da vida. Lembre-se que é um cientista que ganhou um prêmio Nobel e um dos mais conhecidos na área de biologia. Ele diz o seguinte: um homem sensato, armado de todo o saber à nossa disposição hoje, teria a obrigação de afirmar que a origem da vida parece atualmente dever-se a um milagre. Tantas são as condições a reunir para viabilizá-la. Ou seja, ele, melhor que ninguém, que descobriu a estrutura elíptica do DNA, viu que para que tudo aquilo viesse a existir, teria que ser realmente dever-se a um milagre. E hoje em dia, há poucos anos atrás, com toda a tecnologia disponível no mundo de hoje, é que nós conseguimos desvendar qual o código genético humano, ou seja, aquilo que existe na natureza, que nós apenas descobrimos as coisas que foram então criadas. Aqui está o sistema solar, e a nossa estrela sendo uma estrela de média grandeza, e a gente não entende exatamente o que acontece no interior do Sol, que é a fusão nuclear. Nós não conseguimos dominar esse tipo de tecnologia, porque uma vez que nós dominamos a fusão nuclear, nós resolveríamos todo o problema de energia do mundo de hoje. Então, uma energia que começou, vamos dizer assim, por acaso, no universo, e esse por acaso jamais foi repetido aqui na Terra, com resultado positivo de energia. Em seguida, nós vamos estar mostrando para vocês um vídeo que fala sobre a criação, que vai mostrar sobre a natureza, os animais, tudo aquilo que foi criado, os peixes, porque muitas vezes as imagens falam muito mais do que palavras. Então, durante essa mostra desse vídeo, eu gostaria que vocês estivessem realmente concentrando e analisando sobre as coisas que foram criadas de uma maneira particular, de uma maneira planejada, de uma maneira apenas acidental. Então eu gostaria que você estivesse refletindo a maneira como a gente estivesse apresentando esse vídeo.
Deus criou o mundo, e a palavra mundo significa puro. Ou seja, Deus criou o mundo puro, de tal maneira que a palavra imundo significa impuro. Então Deus criou o mundo puro. Em Gênesis 1:1, nós lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:11 diz o seguinte: e disse Deus, produz a terra relva, ervas, árvores frutíferas, segundo as suas espécies. Nós vamos ver várias vezes em Gênesis 1 a expressão no final do parágrafo, segundo as suas espécies. Como se Deus já soubesse que viria alguma coisa nesse sentido, ele deixou muito claro que as coisas foram criadas segundo as suas espécies. Da mesma forma, nós lemos em Gênesis 1:21 que toda ave que voa segundo a sua espécie. Em Gênesis 1:24, e disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies. E Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:27, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E a expressão, e eis que era muito bom, está grifado para salientar que quando Deus criou o homem muito bom, e eis que já era muito bom, ou seja, ele não precisou evoluir naturalmente através de processos físicos e químicos existentes no dia de hoje, ou simplesmente pelas mutações, para se transformar num ser ainda melhor. Quando Deus criou o homem muito bom. O fôlego da vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em Salmos, 1 Samuel 2:6 diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ou seja, é Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Interessante que a ciência até hoje jamais conseguiu fazer qualquer ser vivo. A vida é um mistério para a ciência. O homem jamais conseguiu fazer qualquer organismo vivo em laboratório. Ou seja, a vida em si é um mistério. Basta ver que quando uma pessoa morre, ela para de viver, todos os organismos necessários para ela funcionar estão ali. Todas as partes inorgânicas, todos os órgãos estão ali, funcionando, vamos dizer assim, preparados para estarem funcionando, já foram gerados, mas a vida não está ali. O cadáver está ali, o corpo está ali, mas onde está a vida? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aliás, dizer que o homem vai para o pó é fácil de entender, porque basta você cremar um determinado cadáver, uma pessoa, e as cinzas cabem numa metade de uma caixa de sapato. Então, que nós vamos para o pó ou para as cinzas é fácil de acreditar. Agora, se nós vamos para o pó, de onde viemos? Lembra-te, pois, de que do barro me formaste e queres fazer-me tornar ao pó? Isso se encontra em Jó 10:9. E aqui Jó é mais explícito quando fala do barro. E falando do barro, 70% já estaria certo, porque 70% do corpo humano é água, hidrogênio e oxigênio. E o restante de carbono, nitrogênio, cálcio e outros elementos são encontrados, por exemplo, na areia de uma praia, num barro ou numa lama. E também já está sendo comprovado cada vez mais que o homem veio da lama. Essa reportagem da parte científica da revista Veja nos diz que a vida na Terra começou na lama. A teoria de pesquisadores do Instituto Salk de Ciências Biológicas de San Diego, nos Estados Unidos, e foi publicada na revista Nature na quinta-feira, dia 2, e assim por diante. Então, cada vez mais que a ciência está evoluindo, nós estamos chegando à conclusão que muitas coisas contidas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, vão sendo confirmadas. Aqui, como exemplo, estou mostrando a composição elementar de alguns órgãos de um homem de referência de 70 quilos, onde nós temos 10% de hidrogênio e 61,43% de oxigênio, totalizando então 71,43%, o que seria a água. Então, basicamente 70%
do nosso corpo é basicamente água, 22,86 de carbono e 2,57 nitrogênio, que seria a base das proteínas, e o carbono, toda a matéria orgânica, e alguns traços de outros elementos mais pesados. Mas todos os outros tecidos, então, estariam mostrando basicamente a mesma composição. O que não foge, então, do barro, da areia de uma praia, onde teriam, então, os elementos necessários para compor o corpo humano. A definição das espécies. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1, 24. E em 1 Coríntios 15, 39, nós vamos também ver a diversidade, a diferença genética entre um animal e o outro. Nos fala o seguinte, que nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, a outra dos peixes, e assim por diante. E o pecado entra no mundo. Adão e Eva desobedecem a Deus, e o pecado e suas terríveis consequências entram no mundo. Aqui começa então a degradação, decomposição e a involução do homem, dos animais e da própria natureza criada por Deus. Então aqui começa um processo involutivo, uma vez criado um mundo puro, perfeito, e homem que era muito bom, mas devido ao pecado que entra no mundo e suas terríveis consequências, aqui começa a degradação e a decomposição do homem. Vamos ver alguns casos disso. Por exemplo, o homem passa a viver menos. No início, em Gênesis 5, 27, nós vemos que Matusalém viveu 969 anos, Gênesis 5, 5, Adão, 930 anos, e depois em Gênesis 6, 3, nós vemos que Deus limita a vida do homem para 120 anos, porque o homem estava pecando muito, estava fazendo muitas coisas erradas, e Deus decide então intervir e limitar a vida do homem para 120 anos. Com certeza foi alguma mudança no código genético humano, em algum local, que realmente fez com que toda a raça humana daí para frente apenas vivesse até 120 anos. E mais à frente ainda, nós vemos em Salmo 90, 10, houve mais uma limitação, que diz o seguinte, que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E é justamente isso que acontece nos dias de hoje. 70, 80, já começa a chegar a canseira, enfado, as doenças, e vai se aproximando então o final da vida. Então uma coisa que é certa nos dias de hoje é a morte. Assim como todos nós nascemos, a certeza é que um dia o nosso corpo ele terá um fim também. E houve no início a primeira morte. Em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E também a vergonha como consequência do pecado. Antes, o homem não tinha vergonha. Em Gênesis 1,25, nós lemos o seguinte: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se vergonhavam. Depois do pecado, em Gênesis 3,6, nós lemos que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará à luz filhos. E isso nós vimos até hoje, nos dias de hoje, a consequência do pecado que durante o parto da mulher. O medo, o homem então, até então não tinha medo, mas ele passa a ter medo. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. O homem começou a ter medo de Deus, porque ele estava fazendo coisa errada. Também a inveja e a morte. O primeiro homicídio, Caim mata o seu irmão Abel. Cansaço também, o homem até então ele não se cansava, ele trabalhava apenas comia do fruto da terra, mas em Gênesis 3,19 nós lemos que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornará. E também uma grande probabilidade que a capacidade intelectual tenha sido reduzida em decorrência do pecado. Hoje sabemos que nós usamos uma pequena parte da nossa capacidade intelectual e possivelmente o pecado, a nossa decomposição, tem contribuído para que nós usemos cada vez menos a nossa capacidade intelectual. Também a morte e sofrimento dos animais. E o Senhor Deus fez túnica de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja,
Algum animal teve que ser morto para cobrir a nudez do homem, que foi consequência do pecado. Então o pecado atingiu também todos os animais, e eles sofrem por isso. Em Romanos 8:22 nós lemos o seguinte: porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. Ou seja, toda a criação sofre então em decorrência do pecado do homem. A multiplicação da raça humana. Então Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Disse mais o Senhor a Moisés: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Aqui então, para salientar que Adão e Eva teve filhos, filhas, Sete teve irmãos e irmãs, assim como Caim, Abel, mas eles tinham relacionamento entre si, mas não tinha nenhum problema. Mas depois de um determinado período, Deus orienta Moisés para que nenhum parente se achegue e descubra a sua nudez, ou seja, tenha relacionamento sexual. E hoje nós sabemos que quanto maior o grau de parentesco entre duas pessoas, maior a probabilidade de nascer um neném com problema. Isso devido à decomposição do código genético humano. Mas o poder de Deus contraria as leis da natureza. Por exemplo, contraria a lei da gravidade, a abertura do Mar Vermelho, Jesus anda sobre o mar, a abertura do Rio Jordão, o machado que flutua sobre o Rio Jordão e assim por diante. A chuva. A primeira chuva durou 40 dias e 40 noites. Elias orou com fervor e não choveu por 3 anos e meio. E orou novamente e choveu. Sol. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então o poder de Deus contraria as leis da gravidade, uma vez que ele criou essas leis. Agora nós lemos sobre a conservação de massa e energia. A lei de Lavoisier nos diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós vamos ver que a Bíblia, de uma maneira mais clara, diz que exatamente isso acontece, mas para que os homens temam diante de Deus. Em Eclesiastes 3,14 nós vamos ver essa lei enunciada de uma maneira diferente e mais clara. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Ou seja, nada pode ser acrescentado àquilo que já foi feito e nada pode ser tirado. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. E o homem apenas verificou isso através de uma lei que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mostrando então a incapacidade do homem de criar qualquer coisa. Na realidade, o que o homem e a ciência faz é descobrir apenas aquilo que já foi criado. Mas o poder de Deus contraria essas leis da natureza. Por exemplo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas Jesus multiplicou pães e peixes, 5 pães, 2 peixes, em uma ocasião, e 7 pães e alguns peixinhos em outra, onde alimentou 4.000 homens. E Jesus curou cegos, leprosos, paralítico, a mulher hemorrágica, a sogra de Pedro, e assim por diante. Vários milagres que foram feitos apenas pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Assim como pelo poder da palavra o mundo veio a existir, pelo poder da palavra de Jesus, muitas coisas vieram a existir. Apenas Jesus falou e ele transformou água em vinho, sem ter nenhum contato com aquela água. Ele apenas ordenou e aquilo veio a existir. E Jesus também tem controle sobre a natureza, sobre o clima. Jesus acalma a tempestade. Se fosse aqui nos Estados Unidos, possivelmente ele teria acalmado os furacões e assim por diante. Dentro ainda do poder de Deus que contraria as leis da natureza, nós vemos que quando o povo saiu do Egito e andou pelo deserto, os sapatos nem a roupa envelheceram. Em Deuteronômio 29:5 diz o seguinte: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato do vosso pé. Ou seja, coisa que hoje seria impossível de acontecer. Basta ver a frequência pela que nós trocamos nossas roupas e nossos sapatos, que vamos para o mall e fazemos compra, e uma grande indústria que existe nos dias de hoje em função da decomposição e degradação dos elementos que, devido à natureza química que nós temos, que é muito oxidante e que causa uma série de danos
na roupa, nos sapatos e em todos, e na própria natureza em si. Uma coisa para vocês meditarem, que foi dita por Voltaire, na época em que relógio era algo muito complexo pelas suas engrenagens, pela sua precisão, ele diz o seguinte em relação ao universo, fazendo um paralelo sobre o relógio. Assombra-me o universo e eu crer procuro em vão que exista um tal relógio e o relojoeiro não. Ou seja, como pode existir o relógio, algo tão complexo, tão perfeito, e não existir um relojoeiro? Da mesma maneira, como pode existir um universo tão perfeito, tão bonito, tão lindo, e não existir um Criador por trás disso? O astronauta James Irwin leu o seguinte Salmo 8:3, quando ele estava na Lua, ele leu esse versículo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? Ou seja, quando ele saiu no espaço sideral e viu a grandeza do universo, e viu a distância do planeta Terra, as estrelas e tudo aquilo que foi criado, ele lembrou desse salmo de Davi que dizia, que é o homem para que tu, ó Deus, se lembre de nós, a nossa pequenez? E, na realidade, nós não sabemos quantas galáxias existem no nosso universo, sendo que talvez em torno de 100 bilhões de galáxias que existem, existe um cálculo aproximado, e dentro de cada galáxia existem bilhões de estrelas, ou seja, nós não sabemos quantas galáxias existem e muito menos quantas estrelas existem dentro de cada galáxia. Mas Deus não apenas sabe o número das estrelas, mas chama toda pelos nomes. Em Salmo 147, 2-5, nós lemos o seguinte texto. Deus conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Não há limite ao seu entendimento. Ou seja, nosso Deus é tão poderoso que Ele não apenas sabe o número, mas chama todas pelo seu nome. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No seguinte slide, nós vamos ver uma foto que foi tomada pelo Space Hubble Telescope, onde fotografa várias galáxias que compõem o nosso universo. E apenas nesse primeiro slide, na parte de cima, nós vemos talvez centenas de galáxias, onde cada galáxia daquela contendo bilhões de estrelas. E o nosso Sol, ele está contido dentro de uma galáxia de média grandeza também, onde é chamada Via Láctea, e nós estaríamos na parte de fora dessa galáxia, e seria apenas de longe um pequeno ponto, que seria a nossa estrela, que seria uma estrela de média grandeza, e então os planetas orbitando o Sol. Jesus é Deus e estava presente no início do universo. Dizer que o universo foi criado por Deus, talvez muitas pessoas acreditam, e a maioria dos cientistas estão uma grande propensão em aceitar que Deus está por trás de tudo isso e que existe um mundo material, esse mundo espiritual por trás disso. Mas a grande diferença é feita através de Jesus, porque Ele estava presente desde a formação do nosso universo. Em João 1, de 1-3, nós lemos o seguinte. No princípio era o Verbo, e aqui a palavra verbo significa Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, ou seja, tudo o que existe no nosso universo, foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava presente no momento de criação de todas as coisas. E ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e habitou nesse planeta e sofreu junto com nós, porque Ele nos ama de uma maneira que também nós não conseguimos imaginar o amor de Jesus. Jesus Cristo ressuscita mortos. Jesus Cristo ressuscita Lázaro, o filho da viúva de Naim. Jesus Cristo, como homem, venceu a sua própria morte. Ele está vivo. Ninguém pode dizer que Jesus não existiu ou que Ele não fez grande diferença aqui, porque Ele foi tão importante que Ele dividiu a linha do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Os 3 anos de ministério de Jesus aqui na Terra foram tão impactantes, revolucionários, incomparáveis, que Jesus Cristo dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. O pecado de Adão e Eva trouxe morte.
mas a morte de Jesus trouxe vida. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. E Deus te conhece desde o ventre, quando você ainda não tinha nem um dia de existência, Deus já sabia quantos dias você haveria de existir. Em Salmo 139, de 13 a 16, nós lemos o seguinte: Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, sem forma nenhuma. E no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O poder e o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender o poder de Deus e tampouco o amor que Deus teve para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma, como podem os homens, criaturas limitadas, entenderem a mente de um Deus Criador que não é limitado por tempo nem espaço? Nosso Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E também onipresente, Ele está em todos os lugares. Um dos grandes erros que muitos cientistas cristãos às vezes cometem em relação à Bíblia e à ciência é tentar usar a Bíblia como se fosse um livro científico. Mas a Bíblia não tem esse caráter de ser livro científico, mas apenas um livro de relacionamentos entre o homem e Deus. A Bíblia não foi feita para ser um livro científico, mas sim um livro em que o homem poderia encontrar o relacionamento apropriado entre ele e Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre alguns assuntos científicos, ela é correta e precisa. Da mesma forma, como poderia existir qualquer conflito entre a Bíblia e a ciência, se o autor da Bíblia é também o autor dos princípios científicos que governam a natureza, a vida, os átomos, o universo e tudo que nele existe? Como pode haver algum conflito sendo que o Criador é o mesmo? Mas quando a Bíblia fala sobre alguns assuntos, a gente vai ver que ela é correta. Em Isaías 40, nós lemos que é ele que está sentado sobre o círculo da terra, mostrando então que Deus revelando já há 700 anos antes de Cristo a Isaías que a terra teria o caráter esférico e redonda. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, como poderia Jó saber que a terra estava suspensa como pelo nada, sendo que ele não sabia nada sobre a força gravitacional e a interação entre os planetas e a órbita dos planetas, ou nada sobre astronomia? Mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou a Jó que a terra estava suspensa como sobre o nada. Da mesma forma, quanto à terra, dela procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Isso se encontra em Jó 28 e 5. Em Hebreus 11:3, nós lemos o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Agora vamos falar sobre alguns cientistas cristãos que deixaram vários testemunhos sobre como Deus atuou na vida deles e o que eles tiveram para agradecer sobre a participação que eles tiveram na comunidade científica e sobre a razão da fé deles também. Samuel Morse, que inventou o telégrafo e consequentemente o código Morse, diz o seguinte: a salvação da minha invenção considero-a como resposta de minhas orações. A ele, de fato, pertence toda a glória. Tenho provas bastantes de que sem Cristo eu nada poderia ter feito. Toda a minha força está nele e eu ardentemente desejo dirigir-lhe todos os louvores. E o outro cientista, Miguel Faraday, antes de morrer, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e porque ele vive, eu viverei. Então a pergunta: é possível um cientista acreditar em Deus? Claro, e aqui está a prova de um que no seu último ano de doutorado teve uma experiência profunda e verdadeira com Deus, e tudo que ele aprendeu antes, tudo que eu tive como background dos meus estudos, nada daquilo teve conflito em relação ao que a Bíblia me dizia. Pelo contrário, as coisas começaram a ter um encaixe melhor.
as coisas começaram a ter mais significado para a minha vida. Eu comecei realmente a entender aqueles questionamentos anteriores, ou seja, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, eu sei exatamente o propósito de Deus para a minha vida e também eu sei para onde vou. A ciência não te diz para onde você vai e também o porquê que você vê, porquê que você existe. Talvez ela tenta mostrar, através da teoria, de onde nós viemos, mas tampouco a preocupação em qual a razão de nossa existência e para onde nós iremos depois dessa vida. Outro paralelo, a teoria de evolução não tem nenhuma parte para abordar a parte espiritual, e o homem é um ser espiritual. E dentro da teoria evolutiva nós somos apenas animais, ou seja, nós não temos a quem prestar contas. Uma coisa interessante sobre a Universidade de Harvard, onde eu trabalho como instrutor na Escola de Saúde Pública de Harvard, como pesquisador na Harvard Medical School, é que antes o emblema, o brasão da Harvard, dizia o seguinte: Cristo e a Igreja do lado de fora, e do lado de dentro a palavra veritas, que significa verdade, onde a verdade é Jesus. Nós vemos em cima 2 livros virados para cima e abaixo um livro virado para baixo com as inscrições TAS. Isso significa o seguinte: você pode ter todo o conhecimento científico do mundo, mas se você não tiver o temor a Deus, que é aquele livro virado de cabeça para baixo, para nada serve. E nos dias de hoje, esse emblema foi completamente modificado. Cristo e a Igreja foi retirado, Cristo e a Eclésia foi retirado desse emblema, e os 3 livros estão todos virados para frente agora. Eles acham que todo conhecimento pode ser obtido através dos livros científicos, e Jesus foi completamente expulso da maioria das universidades, do país em si, e de também, não só apenas nos Estados Unidos, mas em muitas partes do mundo, Deus está sendo cada vez mais retirado das salas de aula. Isaac Newton diz o seguinte em relação à Bíblia: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Já William Herschel, que é um astrônomo descobridor do planeta Urano em 1781, ele diz o seguinte: todas as descobertas humanas parecem ter o propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Um versículo da Bíblia onde eu acho que é uma das melhores explicações sobre a nossa natureza humana pecaminosa e decaída se encontra em Romanos 7, 18 e 19. Diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ou seja, eu quero ser bonzinho, eu quero ajudar e quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu nunca faço. Mas o mal que eu jamais gostaria de fazer, esse sim, esse eu acabo fazendo. Essa é a melhor descrição sobre a nossa natureza humana. E tanto a ciência como a Bíblia, eles têm uma coisa em comum em relação ao final do tempo, que a ciência também prevê que vai existir um final do nosso universo, à medida que o Sol parar de brilhar e consumir toda a sua massa, toda a sua energia. Um dia ele vai explodir, transformar numa estrela anã branca e vai liberar uma grande quantidade de fogo, em que pode fazer que o nosso universo seja congelado, ou seja, a Terra pode sair pelo espaço sideral e sermos congelados, ou também o fogo, as chamas que saírem do Sol, pode consumir toda a Terra e morremos, então, no caso, fritos. Então existem 2 destinos para a nossa humanidade, segundo a ciência: fritos ou congelados. A Bíblia nos diz que é fritos. Uma coisa interessante, a capa da revista Isto É, que saiu logo na virada do milênio, onde as pessoas normalmente têm uma preocupação sobre o fim do mundo, ou seja, o que vai acontecer sobre a humanidade. No fundo nós vemos a cidade de Nova York em chamas. Interessante que a gente vê de pé ainda as 2 torres gêmeas, e lá embaixo o seguinte texto: o fim do mundo. Por que tanta gente acredita que o juízo final está próximo, e o que a ciência diz sobre o tema, que já virou novela da Globo? E a Bíblia nos diz sim que a Terra será destruída por fogo, e possivelmente de fogo que já existe talvez no interior das estrelas, quem sabe o Sol explodindo no determinado momento em que Deus se achar por bem que isso venha acontecer no tempo de Deus. Mas ele não precisa criar nenhuma coisa que já existe no nosso universo, basta usar aquilo que já existe, ou seja,
o sol está bem pertinho da gente, e uma vez que ele parar de brilhar, então a vida na terra pararia de existir também. Em 2 Pedro 3, de 9 a 10, nós lemos o seguinte: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ou seja, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, que todos venham arrepender-se. Mas o final realmente irá acontecer, e Deus já previu, na sua infinita sabedoria, que nosso planeta está condenado então ao fogo perpétuo. Mas existe uma saída para você. Se Deus realmente está falando ao seu coração, Jesus Cristo foi o caminho, Ele é o caminho que pode nos propiciar para que nós possamos ter uma vida eterna junto a Deus. Aliás, vida eterna todos nós teremos. Basta você para onde o destino que nós passaremos a vida eterna depende da tua decisão ainda hoje. Depende da tua decisão de quem você vai acreditar e quem você vai aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. E os tempos estão chegando ao fim mesmo. Nós vemos a multiplicação da ciência, isso já está previsto no livro de Daniel 12, versículo 4, que diz o seguinte: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E com certeza a ciência está se multiplicando de uma maneira tão grande que todos esses instrumentos que vocês estão vendo aí já estão completamente ultrapassados nos dias de hoje. Mas o homem natural, ou seja, o homem que não tem a Deus, não entende a Deus, ele não pode entender o poder de Deus. Em 1 Coríntios 2,14 nós lemos o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, e o Deus desse século é Satanás, que é o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento e fechou os olhos de muitos cientistas, de muitos políticos, de muitas pessoas, talvez o seu olho, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho, para que você não realmente acredite que foi Deus que criou todas as coisas, e Deus tem um propósito e um plano especial para a sua vida. E não existe outra chance, não existe reencarnação. Em Hebreus 9:27 nós lemos que, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Jó 7, 9 e 10, nós lemos que, tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá jamais. Ou seja, não existe uma nova chance, não existe reencarnação. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, nós lemos também: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se hoje você escutou essa mensagem, o meu testemunho e a explicação sobre a teoria evolutiva e sobre a criação de Deus, onde nós estivemos falando sobre o que causou a involução, a degradação, a morte, o sofrimento, o pecado, para que, por tudo isso, pelo pecado que o homem cometeu, pelo pecado que nós temos e que entrou em nossa natureza humana, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu único Filho, para que através dele nós pudéssemos ter uma vida eterna com Jesus. Então, se hoje você está escutando
esses versículos, essa passagem, e quiser realmente entregar sua vida a Jesus, procure alguém talvez que te levou na igreja, alguém que te encaminhou esse vídeo, para que você realmente possa ter uma experiência pessoal ao lado de Jesus. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conserva todos, e o exército do céu te adora. Jesus, Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Se você está vivo hoje em dia, é porque Jesus tem um plano muito especial sobre a tua vida. Ele te amou de tal maneira que Ele deu sua própria vida para que você não viesse a morrer, mas que você tivesse uma vida eterna junto com Jesus. Que Deus possa abrir teus olhos, o teu entendimento, e que você possa realmente ter uma experiência profunda com Jesus e que Ele possa esclarecer para você os pontos em que precisam ser mudados na sua vida e que você possa realmente ter um arrependimento profundo e abrir seu coração para que Jesus possa entrar, fazer morada e mudar teu estilo de vida. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele pode te dar um novo sentido de vida, de tal maneira que você vai saber exatamente de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Todas essas questões serão respondidas e você vai viver em paz, sabendo que nesta vida aqui teremos tribulações, mas Jesus já está preparando para nós uma nova morada, um novo lugar, onde reinaremos eternamente junto com Deus. E por último, então, está aqui meu currículo. Sou formado em Engenharia Elétrica e também em Física. Tenho mestrado em Engenharia Nuclear pela COP, pela Federal do Rio de Janeiro, também em Saúde Pública pela Universidade de Harvard, onde sou instrutor. E tenho doutorado em Medicina Física na Inglaterra, através da Universidade de Birmingham. E atualmente trabalho na Harvard University como instrutor na Harvard School of Public Health e como pesquisador associado na Harvard Medical School. Mas, sobretudo, o mais importante é que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Todos esses títulos, todo esse conhecimento que eu obtive só serviu para mostrar que não foi através dos livros que eu vinha conhecer Jesus, que eu vinha conhecer o Deus verdadeiro que criou todo o universo, mas foi através de um experimento verdadeiro, pessoal que eu tive e através das respostas encontradas na Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, que é realmente a Palavra de Deus. Que Deus possa abrir tua mente, teu entendimento, para que você venha reconhecer Jesus de uma maneira pessoal. Que Deus nos abençoe. Olá, meu nome é Antônio Carlos Aro e hoje eu vou estar compartilhando com vocês meu testemunho pessoal, o que Deus fez em minha vida. E tudo começou quando eu estava estudando, terminando meu doutorado na Inglaterra. Em 1987 eu fui para a Inglaterra fazer doutorado em Medicina Física. Lá chegando, comecei a fazer parte de um estudo bíblico, onde até fui convidado a entregar minha vida para Jesus. E claro, aceitei, mas não achava que meu modo de viver estava errado. Eu compartilhava um apartamento com pessoas de várias partes do mundo. Pessoas da Quênia, da Escócia, um chinês e um paquistanês, onde aprendi a conviver com várias pessoas e aprender um pouco de cada cultura. Eu era católico, mas não lia a Bíblia, mas tinha temor a Deus. Eu costumava ir às igrejas no domingo, mas não tinha nenhum comprometimento com a palavra de Deus, com a Bíblia, e vivia uma vida achando que eu estava vivendo muito bem, um padrão normal. Mas eu sempre senti uma sensação de vazio muito grande em minha vida, aquele que tanto se fala e que é exatamente do tamanho de Jesus. Tudo que eu conseguia, tinha ou estudava, no final parece que alguma coisa ainda faltava, não estava completo. Nesta época de minha vida, eu tinha muitas dúvidas e achava que elas poderiam ser respondidas através da ciência e da literatura disponível. Por isso eu li muitos livros, ia sempre na biblioteca e me tentava atualizar com o que tinha disponível no momento, mas nem isso preencheu aquele vazio ou encontrei respostas às perguntas que eu tinha em minha vida. E durante esse período na Inglaterra, conheci o pastor Fernando Bocchio, que estava lá fazendo mestrado em teologia. O pastor Fernando sempre me convidava para tomar um chazinho na casa dele. Aliás, ele morava em frente da casa que eu morava. Era meu vizinho e sempre me chamando para tomar um chazinho, para conversarmos, mas eu fugia dele como o diabo foge da cruz. Eu não queria ver esse homem na minha frente de jeito nenhum. Aliás, eu tinha como se fosse uma aversão aos crentes em geral. Então, falava que era crente, eu passava por lá de lá da rua. Eu, é claro, jamais aceitei tomar o tal chá com o pastor, pois imaginava o que poderia acontecer. Ou seja, ele tentar me evangelizar, falar de Jesus, ou mudar meu padrão de vida, e eu realmente não queria escutar isso naquele momento.
Como disse antes, era católico e sentia necessidade de ir à igreja aos domingos. Naquela época estava namorando e morando com a namorada. Aliás, isso era comum na época, como é nos dias de hoje, a pessoa ter uma vida conjugal e ter viver com a namorada. Mas isso me incomodava muito também, eu não me sentia bem. Num domingo, depois de muita insistência, convenci ela para ir a uma igreja anglicana. Mas no momento de louvor, ela se sentiu muito incomodada e pediu para se retirar e não estava se sentindo bem. Isso me despertou uma pergunta, algo muito estranho dentro de mim. Como pode uma pessoa se sentir mal na casa de Deus? Isso então me fez procurar o pastor Fernando e finalmente tomar aquele tal chazinho com ele. Expliquei toda a situação que vivia com minha namorada e a reação dela pela igreja. Então pediu-me para ler um texto bíblico e depois disso oramos sobre isso. O texto lido foi Provérbios 7, que fala sobre o jovem seduzido por uma mulher adúltera. Depois da leitura desse texto bíblico, senti um arrependimento verdadeiro do fundo da alma e comecei a chorar muito. Pastor Fernando orou sobre minha vida e aí sim, naquele momento, eu verdadeiramente arrependi de todo o meu pecado, da vida que estava vivendo antes completamente errada e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E aquele enorme e inexplicável vazio foi totalmente preenchido. Terminei o relacionamento com a minha ex-namorada e logo em seguida concluí o doutorado. Fui batizado e voltei para o Brasil. Voltei, um Antônio Carlos completamente diferente com aquele que foi para a Inglaterra com o objetivo de procurar algo, mas na realidade aquilo que eu tanto procurava realmente era Jesus em minha vida para preencher aquele vazio que eu tinha. Após 2 meses no Brasil, fui convidado para montar um sistema de detecção usando raio-x fluorescente na Universidade de Harvard, em Boston, onde hoje estou. Após 3 negativas de minha parte ao convite da Harvard, senti de Deus a direção de aceitar e ir para Boston, onde estou há quase 14 anos, frequento juntamente com minha família a primeira igreja batista brasileira da Grande Boston, sob o ministério do pastor Nivaldo Nassif, a qual tem sido fundamental em meu crescimento. Logo depois disso, Deus abriu meus olhos e mostrou que desejava me usar mais especificamente. Aí então nasceu o Ministério Deus e a Ciência, onde Deus fez com que eu utilizasse todo o conhecimento obtido antes de me converter para o louvor e honra dele. Então esse ministério nasceu para dizer a cientistas, pessoas, estudantes que você pode sim conciliar os estudos, a ciência, ir para a faculdade, aprender, questionar, mas acima de tudo saber que Deus está acima de todas as coisas e não há conflito algum entre ciência e religião, desde que você veja de uma maneira adequada. Através desse Ministério Deus e a Ciência, conheci Andréia, com quem sou casada há 8 anos e temos 2 filhas, Camila, de 6 anos, e Rebeca, de 5 anos. Fomos o primeiro casal de missionários dessa igreja por 3 anos, pela North American Mission Board. E através desse Ministério Deus e a Ciência, temos tido a oportunidade de ministrar em várias cidades do Brasil e do mundo. Para a glória de Deus, mais de 500 pessoas já se renderam aos pés de Jesus como Senhor e Salvador pessoal através dessas palestras. Temos tido muitas lutas, acima de tudo espirituais, mas eu e minha família temos também aprovado da graça única de Jesus. Ele tem nos abençoado, tem nos livrado de tantas coisas e tem, acima de tudo, mudado nossa forma de ver, nosso entendimento. Deus tem abençoado nosso casamento, nossas filhas, nosso lar. E tudo aquilo que eu almejava ter antes, jamais eu poderia ter tido sem realmente, primeiramente, ter entregado minha vida a Jesus Cristo. Pois a partir daí tudo mudou e na vida começou a ter um sentido diferente. Hoje eu entendo realmente o porquê eu vim existir, a maneira como Deus me criou. Da mesma forma eu entendo exatamente o que Deus quer de mim, o propósito dele na minha vida. E acima de tudo eu tenho certeza que uma vez que eu sair daqui, eu sei para onde eu passarei a eternidade, que é junto de Jesus. E você também, meu irmão, se você ainda não teve essa experiência pessoal, que Deus possa estar tocando em sua vida, mudando a tua maneira de ser. Se você está na faculdade, pensando que muitas vezes aquilo vai te trazer uma série de respostas, isso realmente é apenas passageiro e não vai preencher aquele vazio em sua vida. A vida só tem sentido quando a gente entende que Deus criou todas as coisas e tem um plano especial para a tua vida. E Deus realmente quer que você seja uma nova criatura e por isso entregou o seu único Filho Jesus para que através dele você também possa ter uma vida eterna. Que ele possa abrir os teus olhos assim como um dia Deus abriu os meus olhos e eu pude entender então como é bom
como é agradável, como é feliz e como a vida faz sentido ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa estar te abençoando em nome de Jesus.